Isso mostra a turbulência que o clube está vivendo, o estado permanente de turbulência que o Atlético vive. E minha família sabiam o que eu estava passando. E aí, faltando 1 hora para começar o jogo, ele vai embora do estádio. Bomba no galo, né? Nunca me preparei para esse momento de despedida. Mas você vai decidir pelo afastamento desse cara. Antes de tudo, eu preciso voltar lá no começo. Cara, o Hulk chorou ao vivaço. É o que eu nunca vou deixar de ser. Porque camisa a gente troca. E é uma declaração muito inacreditável. Olha o motivo desse choro. Isso explica o 4-0, Jorge. Então foi por isso que o... E dá pra ver, o pau quebrou sim no Atlético. Que o Hulk, de fato, teve seu contrato rescindido com o clube. Uma das declarações mais fortes do Hulk, é inacreditável. Mas você vai decidir pelo afastamento desse cara, faltando 1 hora para começar o jogo. Com o cara no estádio, dentro do vestiário. E o elenco presenciando essa cena. O cara, na véspera do jogo, teve uma reunião, uma lavagemzinha lá de roupa suja. O Hulk foi um dos líderes, ele participa disso. E aí, faltando 1 hora para começar o jogo, ele vai embora do estádio. Ele foi no ônibus com a delegação. Ele chegou, foi pro vestiário com um fonezinho, botou ali o uniforme para aquecer. Opa, peraí. Hulk, você tá fora. Gente, isso faz algum sentido na cabeça de alguém? Isso explica o 4-0, Jorge? Então foi por isso que o Atlético tomou 4? Eu não estou dizendo nada disso. Mas isso mostra a turbulência que o clube está vivendo, o estado permanente de turbulência que o Atlético vive. E dizer que isso não tem reflexo algum no vestiário, eu também não estou ingênuo a ponto de acreditar nisso, nem de difundir essa ideia. Nunca me preparei para esse momento de despedida. Porque no fundo, eu achei que algumas histórias não iam ter fim. Mas eu precisava vir aqui e falar com vocês. Porque tem coisas que não cabem em um vídeo, não cabem em uma nota, só cabe no coração. E antes de tudo, eu preciso voltar lá no começo. Quando eu cheguei aqui, não foi fácil. Era desconfiança, era pressão, era um clube gigante esperando resposta imediata. E eu sabia que não bastava só jogar. Eu precisava provar que valeu a aposta, provar que merecia vestir essa camisa, provar que eu estava pronto para carregar esse peso. E eu carreguei. Com trabalho, com entrega, com silêncio quando precisava e com coragem quando o momento pedia. Porque aqui não existe meio termo. Ou você vive de verdade, ou você não vive nada. E eu escolhi viver tudo. Eu sou o Hulk Paraíba, mas aqui eu também virei o Hulk Mineiro. Aqui eu vivi de verdade. Teve dia de aplauso, teve dia de silêncio, teve dia que só Deus e minha família sabiam o que eu estava passando. Mas mesmo assim eu fui. Eu fui por você, Mariazinha. Eu fui por você, Noah. Eu fui por você, Lucas. Eu fui por você, Taylor. Eu fui por você, Ana Clara. Eu fui por você, Dona Lourdes. Eu fui por aquele pai que me parou no estacionamento e disse: meu filho acredita que você é um super-herói. Eu fui por cada criança, por cada torcedor que acreditava, mesmo quando parecia difícil. Eu fui por aqueles que já não estão mais aqui, por quem sonhou, acreditou e não pôde ver até o fim. Eu fui por cada grito vindo da arquibancada, por cada olhar de esperança. Eu fui por cada um de vocês e eu dei tudo, meu corpo, minha mente, meu coração. Teve jogo que eu entrei quebrado, teve momento que eu não estava bem, mas eu não conseguia não ir, porque vestir essa camisa não era só entrar em campo, era representar vocês. E isso pesa, mas também honra. E os números, eles contam uma parte da história. Mais de 140 gols, mais de 300 jogos, títulos que marcaram geração, noites que ficaram eternas. Mas quem viveu sabe, nunca foi só sobre números, foi sobre presença, sobre entrega, sobre nunca se esconder, porque tem jogador que passa e tem jogador que marca. E aqui eu lutei todos os dias para ser inesquecível. Cada gol não era só meu, era nosso. Cada comemoração, cada grito, cada explosão na arquibancada era a prova de que a gente estava vivendo algo que ninguém explica. Algo que se sente. E hoje não é fácil. Não é uma decisão fria. Não é só futebol, é despedida de uma parte de mim, porque o Atlético nunca foi só um clube na minha carreira, foi um pedaço da minha vida, e isso ninguém tira.
Eu tô seguindo, porque a vida às vezes pede isso. Eu vestirei outra camisa, mas o Galo nunca vai sair de dentro de mim. Nunca, porque aqui eu fui feliz. Aqui eu fui inteiro. Aqui eu fui de verdade. E vocês foram parte de tudo isso. Obrigado por cada momento, pelos bons e até pelos difíceis. Porque foram eles que me fizeram ser quem eu sou hoje. Eu tô indo, mas uma parte de mim fica aqui para sempre. E se um dia perguntarem quem eu fui de verdade, não olhem só para os números, nem para os títulos. Olhem para o jeito que eu vivi cada jogo. Porque ali, em cada dividida, em cada gol, tinha um homem tentando ser digno de vocês. E isso é o que eu levo comigo. E isso é o que eu nunca vou deixar de ser. Porque camisa a gente troca, mas história ninguém apaga. E o que a gente viveu aqui, isso não termina hoje. Isso continua em cada torcedor, em cada criança que ainda vai sonhar, em cada vez que alguém gritar: aqui é Galo. E não acabou não. Olha só o que aconteceu. Ó, bomba no Galo, né? Bomba, 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 porque agora, de forma oficial, o clube acabou de anunciar que o Hulk, de fato, teve seu contrato rescindido com o clube. Então, de forma amigável, e parece que foi mesmo, tanto que tem uma despedida já programada no Atlético e Botafogo, no dia 10 de maio. Então, segundo o clube, de forma amigável, o Hulk deixa o Atlético. Agora é oficial, porque o clube acabou de divulgar. Vamos falar muito sobre isso. Aliás, um turbilhão de emoções, hein? É uma derrota num dia, no outro é a saída do CEO, aliás, do dono, o afastamento, aliás, no outro, agora a saída oficial do Hulk, enfim. E aí, nação, essa é uma das maiores injustiças que eu já vi de um clube para com o ídolo. Na boa, vocês podem falar o que vocês quiserem do Hulk, só que não dá pra falar que ele não entregava. O Hulk, quando o Atlético Mineiro perdia, ele era o primeiro a aparecer para dar entrevista. Pouquíssimas vezes eu vi o Atlético perder e o Hulk não aparecer para falar. Ele era o para-raio da diretoria, o cara não pipocava. Quando tinha alguma questão salarial, como por exemplo ano passado, que a diretoria ficou devendo os jogadores e muitos quiseram entrar na justiça, o Hulk foi tentar explicar a situação. Não vi diretorzinho vindo a público falar sobre o salário, o Hulk falou. É sempre assim. Quando os torcedores do Galo vão cobrar ali, vão fazer protesto, quando a equipe está em crise, quem que fala ali com os torcedores, com a torcida organizada, quem que é o porta-voz da equipe é o Hulk. O cara não pipoca. Não pipoca, ele é um ídolo. Acho que ídolo se trata muito melhor do que os diretores do Atlético Mineiro trataram o Hulk. Com mais respeito. Sabe por quê, rapaziada? Porque o ídolo na hora ele vai resolver. O cara é torcedor do clube. Ah, mas não era. Mas virou, se tornou. Tenho certeza que o Hulk, quando parar de jogar a bola, ele vai ser torcedor do Atlético Mineiro. Não importa pra quem que ele torcia antes. E o ídolo ele resolve. Vocês viram em 2024, o Thiago Silva tava lá no Fluminense. O cara deu a vida pro Fluminense não cair. E deu certo. O mesmo ano passado com o Neymar. O Neymar baleado, ferrado o joelho, precisando fazer cirurgia. Jogou os últimos jogos, deu sangue pro Santos não cair. O ídolo, ele sempre vai ser um bom investimento. Ah, mas queria ganhar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Ídolo não se troca ideia, se paga. Paga o cara, porque daqui a pouco ele vai parar. Tem que ter mais respeito com o ídolo. Eu achei que isso faltou muito em função dos diretores e dos donos da SAF do Galo. Mas e aí, o que você achou? Quero saber. Bora botar fogo nessa discussão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.